Vou ver aqui. Muito bem, agora já iniciou, né? Bom, gente, então, boa noite a todos, né, que estão aqui participando de mais uma sessão de trabalho de conclusão de curso, nesse momento do curso de Pedagogia. Então, quero agradecer pela participação de todos, em especial hoje a participação da aluna Eliana, né, que vai fazer a sua defesa de trabalho de conclusão de curso. E relembrar aqui, então, que a Eliana ela vai ter aproximadamente 20 minutos para fazer a sua explanação, seu TCC, e já de antemão quero agradecer, né, a disponibilidade dos membros da banca de hoje, professor Nassim e o professor Cláudio, por terem aceito e participar aí para contribuir ainda mais com esse trabalho da Eliana. Eliana, então, você pode colocar o seu compartilhamento aí e iniciar a hora que achar necessário, ok? Fica à vontade. Tá aparecendo? Sim, já está aparecendo, Eliana. Então tá, boa noite a todos. O TCC está intitulado Desafios de Aprendizagem na Utilização de Aulas por Meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem. A introdução. Então, o processo de globalização, ele trouxe diversas mudanças para a sociedade, principalmente nos aspectos da economia, nos aspectos sociais e da educação. No ensino superior brasileiro, as mudanças causaram um processo de expansão acelerado nas 2 últimas décadas, principalmente na questão do nível de acesso. Quando a gente compara esse contexto com o europeu e o latino-americano, é um acontecimento bem tardio. Apesar de ainda permanecer atrasado frente a outros países, cresceu muito e nesse crescimento surgiu a modalidade de ensino à distância EAD. A junção da tecnologia com a comunicação originou a internet e dessa forma ampliaram-se as formas de acesso à educação. Revolucionou-se a forma de aprendizagem e de como é visto o professor, o aluno e a sala de aula. Sendo assim, se faz necessário compreender e analisar as potencialidades e limitações das tecnologias e linguagens empregadas para a mediação pedagógica e aprendizagem dos alunos. A EAD é a modalidade de ensino mais crescente atualmente no Brasil, pois ela se apresenta como minimizadora de questões de deslocamento, permitindo o acesso daqueles que têm dificuldades em serem inseridos na educação superior. E no século XXI, as neurociências ganham destaque na área da educação. Nesse cenário, o processo de ensino-aprendizagem é um tema atualmente muito pesquisado. E a partir das descobertas das neurociências, houve novos avanços para a área da educação. A neurociência que estuda a parte da aprendizagem é o estudo de como o cérebro aprende, e, portanto, possibilita a compreensão de como se dá o processo de aprendizagem, auxiliando os docentes nas suas escolhas. Justificativa. Acredita-se que a introdução da neurociência precisa ser considerada em todas as modalidades de ensino, em especial as que utilizam aulas por meio do AVA, pois esse tipo de ensino apresenta uma diversidade entre os alunos, seja na forma cultural, emocional ou de cognição. Por isso, o olhar da neurociência sobre os cursos à distância se faz fundamental. Como justificativa pessoal, o interesse por esse tema de pesquisa está relacionado com as vivências das aulas do AVA. Como sabemos, não há uma idade certa para ingressar no ensino superior. Este é o local que mais encontramos diferenças entre as idades dos alunos. Também sabemos que pessoas mais velhas possuem mais dificuldades para usar as tecnologias, porque elas não estão muito bem habituadas e quando elas pegam pela primeira vez, acabam sentindo uma certa dificuldade. Problema. Qual é o maior desafio de aprendizagem na utilização de aulas no ambiente virtual de aprendizagem? Objetivo geral: compreender o entendimento de alunos na graduação sobre a utilização de aulas pelo AVA. Objetivos específicos: identificar o perfil de alunos nos cursos de graduação que utilizam o ambiente virtual de aprendizagem como método de aprendizagem. Analisar quais os métodos ou técnicas de estudo são utilizadas pelos alunos de graduação, comparando com as preconizadas pela neuroeducação.
avaliar o nível de satisfação quanto à aprendizagem dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem por meio da escala de Likert. Procedimentos metodológicos. Do ponto de vista da natureza, ela é uma pesquisa básica. Quanto à abordagem do problema, é uma pesquisa qualitativa. Quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva. E quanto aos procedimentos técnicos adotados, é uma pesquisa bibliográfica baseada no banco de dados da Cielo, Ebesco, e entre outros. Ambiente virtual de aprendizagem. Os primeiros ambientes virtuais de aprendizagem surgiram a partir do crescimento do processo de interligação das redes e o acesso do meio acadêmico à infraestrutura computacional das universidades. Mas, afinal de contas, o que realmente são esses AVAs? De acordo com Almeida, os AVAs são softwares disponíveis na internet com objetivos educacionais, como o de propor suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Também permitem a integração de múltiplas mídias e recursos, tais como apresentações de informações de forma organizada, desenvolvimento de interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaboração e socialização de produções. As atividades se desenvolvem no tempo, ritmo de trabalho e espaço em que cada participante se localiza. Aqui no quadro 1, a gente trouxe algumas das ferramentas digitais que o Moodle possui e as mais utilizadas e suas possíveis aplicações. A primeira ferramenta é o fórum, e ele permite que alunos e professores troquem ideias com base em comentários classificados em tópicos. A segunda ferramenta é a tarefa. É um espaço no qual alunos e professores podem enviar os trabalhos. Os alunos podem enviar os trabalhos e os professores podem avaliar e assim dar um feedback. O chat permite uma conversa em tempo real entre os alunos do curso e os professores. O URL permite que os participantes interajam com os recursos e atividades de aprendizado compatíveis com o padrão IMS para interoperabilidade da ferramenta de aprendizagem em outros sites. O quiz permite que o professor construa questionários consistindo em uma grande variedade de tipos de perguntas, incluindo múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta, e arrastar e soltar imagens e texto. Essas perguntas são mantidas no banco de perguntas e podem ser utilizadas em diferentes questionários. Perfil do aluno virtual. De acordo com Morini, a literatura mostra que normalmente os alunos que utilizam o AVA como método de aprendizagem são adultos, ativos, profissionalmente e automotivados. Segundo os dados do Censo EAD-BR de 2018, a maioria são integrantes do sexo feminino, com idade entre 26 e 30 anos, de raça cor branca, de classe social C e E, com origem de escolas públicas. Técnicas de estudos preconizadas pela neuroeducação. O método Cornell foi criado na década de 1950 pelo professor Walter Polk da Cornell University. É um sistema de anotações com o objetivo de condensar e organizar as anotações em uma única folha. Aqui na imagem 1, a gente tem o passo a passo de como é a construção desse método. Basicamente, vamos pegar uma folha de caderno e dividir ela em 3 partes. A parte da esquerda, vamos colocar as palavras-chave em formato de tópicos. A parte da direita, a gente vai fazer anotações e conceitos e ideias que surgiram a partir dessas palavras-chave. Ali na parte de baixo, como vocês podem ver aqui, a gente vai elaborar um resumo com as nossas próprias palavras. A segunda técnica de estudo é a prática dirigida, também conhecida como estudo dirigido. Ela é um método ou técnica de estudo com o objetivo de tornar o estudante independente do professor. Ela parte de uma concepção pedagógica, uma continuidade de ações de todo o processo educacional. Apresenta 2 funções muito importantes, que são consolidação dos conhecimentos por meio de uma combinação da explicação do professor com os exercícios e busca da solução dos problemas por meio de questões que os alunos possam resolver criativamente de forma independente. Ela é uma técnica bem aplicada lá no direito. A terceira técnica é os mapas mentais. Eles foram criados pelo palestrante, professor e pesquisador Tony Buzan. É um método dinâmico e tem como objetivo estimular e explorar os infinitos recursos de nosso cérebro. Além disso, utiliza um princípio do pensamento radiante, de forma semelhante às nossas conexões neurais.
É o famoso brainstorming, aquela tempestade de ideias. Aqui na imagem 2, a gente tem um exemplo de mapa mental sobre a colonização do Brasil. A técnica de estudos baseada em perguntas e respostas deve acontecer no decorrer das aulas. Ou seja, enquanto o professor está explicando o conteúdo, o aluno está formulando perguntas mentalmente sobre o assunto em contexto. Por exemplo, o assunto da aula é febre amarela. A partir desse tema, o aluno pode elaborar perguntas mentais como: quais doenças infecciosas estão associadas ao mosquito Aedes aegypti? Por que a doença é denominada febre amarela? Em síntese, essa técnica está baseada na leitura, reflexão, formulação de perguntas e resposta mental. O resumo final é a versão melhorada de resumos anteriores sobre determinado mesmo assunto. A escrita é uma forma de condensar o que o estudante ouviu, leu e aprendeu. Aqui na imagem 3, a gente tem um passo a passo de como fazer a versão do resumo final. Que o primeiro passo é rabiscando o texto base, depois a gente começa a priorizar algumas informações. O terceiro passo, a gente seleciona as informações importantes e descarta as outras menos relevantes. E por último, a gente escreve o texto ali com as nossas próprias palavras. A outra técnica são os desenhos criativos. Eles são ferramentas utilizadas para a representação de ideias, por meio de desenhos, ativando a memória visual para criar relações com o conteúdo a ser estudado. É uma técnica bastante aplicada lá na área da saúde, lá nos cursos de tipo enfermagem, medicina veterinária, ciências biológicas, entre outras. Na imagem 4, a gente tem o exemplo do desenho criativo lá da odontologia, que fala sobre os quadrantes dos dentes. E a técnica de mnemônicos pode ser utilizada para guardar fórmulas de matemática, de física, lista de nomes, de lugares, conjunto de elementos de uma lei, entre outros. Pode ser baseada em uma lista de palavras, letras, siglas, frases, significados, ritmos e fórmulas. Na imagem 5, a gente tem o mnemônico lá do direito constitucional. E com base na pesquisa, chegou-se ali, analisando os artigos, que a técnica mais utilizada pelos alunos de graduação são os mapas mentais. Tecnologias no ensino-aprendizagem e as neurociências. Os vídeos utilizados no processo de ensino-aprendizagem normalmente são vídeos postados em plataformas como o YouTube e plataformas que permitem a videoconferência como o Teams, o Zoom, Google Meet, Hangouts, entre outras. Já os aplicativos mais utilizados assim, para a área da educação tem o Kahoot, o Socrative e o Google Classroom, que agora com a pandemia, né, meio que viralizou. Já os e-books, eles se referem a versões de livros em formato de PDF, disponibilizados na internet, artigos científicos, jornais, revistas, entre outros. Então, o que a neurociência fala sobre a tecnologia no processo de ensino e aprendizagem? De acordo com a neurociência, pode orientar novas abordagens educacionais que façam uso das tecnologias digitais, tornando o potencial de aprendizado dos estudantes cada vez mais significativo. Esta incorporação depende de diversos fatores, porém, a formação do docente é um dos principais, pois somente de posse das informações e orientações sobre o uso de tecnologias digitais na educação e de neurociência, o professor poderá fazer essa rica ligação entre esses dois campos de conhecimento, que parecem ter nascido um para o outro, e que podem, juntos, melhorar a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. Satisfação da aprendizagem dos alunos por meio da escala de Likert. Aqui no quadro 2, a gente procurou 10 estudos que avaliaram o nível de satisfação dos alunos que utilizam o AVA e são estudantes de graduação. O primeiro estudo é do Giarola e seus colaboradores, tem como título Ambiente Virtual de Aprendizagem, um estudo sobre a satisfação dos estudantes de administração da Universidade Federal de Lavras. Trouxe como resultado 84% de satisfação. O segundo estudo é do Marcuse e seus colaboradores. Tem como título A Satisfação dos Alunos de Educação à Distância, um estudo de caso aplicado em nível de graduação e pós-graduação de uma universidade federal. Trouxe como resultado 67% de satisfação.
dos alunos. O terceiro estudo é do Oliveira e seus colaboradores. Tem como título a satisfação dos discentes na aprendizagem à distância em uma instituição de ensino superior. Trouxe como resultado 53% de satisfação. O outro estudo é do Holanda, do Pinheiro, Holanda e Santos. Ensino e aprendizagem em ambiente virtual. Atitude de acadêmicos de enfermagem. Trouxe como resultado 80% de satisfação. O outro estudo é do Santos. Tem como título Educação à Distância. Relações entre as estratégias de aprendizagem e a satisfação de alunos. Em média, 63% dos alunos se mostraram como satisfeitos com sua aprendizagem. O outro estudo é do Bonici e do Júnior. Tem como título Medindo a satisfação dos estudantes em relação à disciplina online de probabilidade e estatística. Trouxe como resultado 70% de satisfação. O outro estudo é do Lousada. Tem como título Otimização do ensino, um estudo de caso em uma instituição de ensino superior privada. Trouxe 87% de satisfação. Souza Cabral e Queiroz publicaram o estudo intitulado Ambiente Virtual de Aprendizagem para aplicação de atividades didáticas pautadas na resolução de estudos de caso. Trouxe como uma média de 50% de satisfação. Santos Pereira e Soares, 2009, intitulado como A Percepção e a Receptividade dos Discentes sobre o Ensino Semipresencial na Disciplina de Estatística, utilizando-se um ambiente virtual de aprendizagem em uma instituição de ensino superior privada, trouxe como resultado 44% de satisfação. E o último estudo é do Soares, intitulado como Percepções dos Alunos Egressos sobre a formação no curso de Educação Física, modalidade à distância, da Universidade de Brasília. Trouxe como satisfação 70%. O melhor índice de satisfação que a gente encontrou foi 44%. Considerando que a média é 50%, está bem alto. Considerações finais. A presente pesquisa trouxe como problema qual é o maior desafio de aprendizagem na utilização de aulas por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Como resultado obtido, apontamos que o maior desafio para os estudantes que utilizam Lava são dificuldades relacionadas com o aparato tecnológico, pois muitos não estão habituados com as tecnologias de informação e comunicação, além daqueles que não têm acesso diretamente e regularmente às tecnologias, o que acaba dificultando bastante, porque se tu não tem acesso todo dia e com um tempo depois começa a pegar essa tecnologia, vai acabar tendo uma certa dificuldade para conseguir acompanhar o ritmo, né? Porque evolui bastante. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos. Ok, Eliana. Muito bem. Parabéns aí pela apresentação. Esteve dentro do tempo previsto. Aqui deu 17 minutos, pelo que eu anotei aqui. Então pode tomar aí tua aguinha, dar uma relaxada, uma respirada nesse momento, tá? E aí a gente vai iniciar a arguição, então, pelos membros da banca, e eu vou iniciar convidando o professor Cláudio para fazer as suas primeiras considerações, e na sequência a gente passa ao professor Nassim. Certo, Eliana? Fica à vontade, professor Cláudio. Boa noite, obrigado, Adalberto, obrigado, Eliana, pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui. Eu acho que talvez seja o primeiro de muitos TCCs que estejamos falando sobre neurociência, né, aplicada à educação, né? Fiquei muito feliz, teu trabalho está muito bem escrito, né? Você na tua banca aqui tem uma pessoa participando que é o professor Nassim, né? Apesar de eu tinha começado já a trabalhar com AVA lá quando eu trabalhava na Unesc. Se hoje eu sei alguma coisa de AVA, de TICS, eu aprendi, fiz curso tudo com o professor Nassim. A maioria dos cursos que eu fiz com o professor Nassim, então muito, muito feliz também de estar participando de uma banca com ele. Então vamos lá no teu trabalho, né? Deixa eu só achar aqui que eu fiz umas observações, né, muito
não tem assim. Eu acho que você foi muito feliz em escolher, né? Na verdade, a neurociência hoje, ela, né, apesar de existirem ainda muitos neuromitos, né, em relação à educação, à neurociência e educação, né? Hoje já isso já tem, ainda existem muitos, tá? Isso eu estou vendo na minha pesquisa, tá? No meu trabalho de doutoramento agora. E, na verdade, ainda existe, né? Mas a maior arma disso aí é a informação, né? Então, essa geração que está vindo, está se formando agora, né, ela já tem um conhecimento das neurociências em relação à educação. Acho que é imprescindível hoje que o educador não saiba como acontece esse processo, né? Então, você foi muito feliz aqui. Alguns autores são os mesmos que eu uso, né? Eu ainda falo que se antes da pandemia a gente já tinha o contato e já sabia que isso era imprescindível, né? Os cursos à distância, com a pandemia, né, isso só se concretizou mais, né? Só se solidificou mais. Então, hoje, né, o professor também tem que manusear todas essas ferramentas, porque, como você falou, essa é uma geração, né, que tem muito contato com isso. Isso é uma forma de se comunicar com eles, né, e até facilitar, né? E eu aprendo muito com os alunos que eles mexem isso com muito mais facilidade do que nós, né? E como eu sofri, eu acho que todos os professores sofreram aí, que não estavam acostumados a dar aula no ambiente virtual, né? E tiveram que se reinventar. Eu tenho assim umas considerações assim em relação a para que tenha mais relevância a tua pesquisa, né? É, tu não colocou ali, teu trabalho está muito bem, são só sugestões, né? Que tu fala ali no, na metodologia, né? Mas aí tu não diz ali, ó, quantos artigos você utilizou, quantos retornaram da tua busca, quantos você utilizou, né? Isso é só para dar mais relevância à tua pesquisa do que ela tem, né? Então, é uma coisa assim, teu trabalho tá legal, os quadros, né? Eu achei isso muito enriquecedor, né? Então, uma pessoa que está querendo começar, esse é um trabalho assim que esclarece bastante, né? De forma sucinta, tu fala ali o que é fora, o que é chat, todas as ferramentas ali do AVA, né, que você pode utilizar. Tem uma coisa ali que, quando você fala de técnicas e estudos de preconização para neuroeducação, né? Então, assim, é uma sugestão. Você falou ali do método de Cornell, prática dirigida, os mapas mentais. E aí eu senti falta, mas isso é só uma sugestão. Você poderia ter, de repente, falado ali dos mapas conceituais, né? Que seria, assim, uma forma mais sofisticada, né, do que o mapa mental, né? Que você vai ter sempre o conceito e um verbo ligando uma coisa a outra, né? E o mapa conceitual é uma coisa que tem se usado bastante, né, no ensino superior. Eu, particularmente, nas minhas aulas, eu tenho usado bastante essas técnicas e principalmente o mapa conceitual, né? Isso como é uma sugestão, né, de botar ou não. A descrição tá muito boa. E aí eu tenho uma pergunta assim, que eu fiquei bastante curioso, né? Primeiro, assim, eu queria que você falasse hoje, né, para você, Eliana, em relação a isso tudo. Como é que você vê a neurociência e como é que você vê a neuroeducação de quando você entrou, né? Porque eu acho que é uma coisa que ainda é muito pouco falado, tá? Isso é comprovado cientificamente nos cursos de formação de professores. A gente não está falando de pedagogia, não, mas todos os cursos de formação de professores ainda se fala muito pouco de neurociência,
né? E hoje é imprescindível isso, né? Então, eu queria que tu falasse para mim, hoje, qual é a visão da Eliana, né? Eu tive a oportunidade de estar sempre ali perto de você, ali na pesquisa, né? Fala para mim, qual é a tua visão hoje? O que que você pensa da neurociência, né, da neuroeducação, de quando você começou a estudar pedagogia e como você vê qual a importância hoje para a formação de professores para você? Né? Eu não tenho pergunta, eu vou eu não vou nem perguntar por que você escolheu neurociência, porque você gosta, isso eu sei disso, né? Então, qual é a tua visão hoje? O que que você acha? Né? Vende o teu peixe, né? O que que você acha que é importante? Se é importante ou não? Qual é o grau de importância que você vê hoje da neurociência para a formação dos professores? Quando eu comecei a estudar neurociência, eu fui procurar os artigos que tinha lá, e eu vi que, tipo, era muito pouco. E, tipo, para a graduação de pedagogia quase não tem nada disso aí. Na grade, eu até tenho se eu não me engano, é uma tese, que procurou no Brasil todo quais são os cursos de graduação de pedagogia que ofereceu neurociência na grade. E, tipo, não tem? Aí como é que fica? Porque a neurociência não é para te trazer uma nova pedagogia, mas sim para te dizer que tem outros caminhos para se seguir. Então, é muito importante ter hoje em dia, porque tem muito professor que fica acomodado só naquela metodologia. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo aprende igual, que o aluno A aprende de uma forma e o aluno B aprende de outra forma. E você, como professor, deve escolher uma metodologia que alcance maior ainda a sala de aula, não ficar só na mesmice. Então, a neurociência ela vem para e deveria estar aí nos cursos de graduação que não tem. Então, Para eu seria ter uma isso. ideia, eu entrevistei quase 300 professores aqui na nossa região e menos de 10% tinham tido contato com neurociência. Menos de 10%. Né? Então, é uma coisa assim que muitos até já tiveram contato com a neurociência, mas de curso que fizeram, né? Só para ter uma ideia, né? É, esse trabalho que você falou é de uma pessoa lá da URGS. Esse trabalho que ela pesquisou pedagogia e depois pesquisou nos cursos de formação de professores no Brasil todo. Então, ela pesquisou a carga, a grade curricular dos cursos, e se você observar nessa pesquisa lá, são muitos poucos cursos que ainda tem, né? E isso aí pode ser até uma sugestão para o nosso curso, né? Para a Unibab, né? Até os outros cursos se aprofundarem nisso, a educação física, porque eu acho que é importantíssimo na formação do professor hoje dominar, né? Saber toda forma de ensinar, né? Ter consciência que todos nós temos a capacidade de aprender, mas cada um da sua forma, né? Então, a maior prova disso é a alfabetização de pessoas mais velhas, né? Senão as pessoas não teriam capacidade de aprender a ler com 60 anos, 50 anos. A gente só perde essa capacidade quando morre, né? Então, eu não tenho muita pergunta, porque eu sou meio suspeito para falar da Eliana, né? E às vezes, muitas das vezes, até errei o nome dela, Eliana, Eliane, eu sempre faço uma confusão. Mas a Eliana sempre foi uma pessoa que sempre teve esse brilho no olhar em relação à neurociência, né? Que isso não pare aqui, tá? Que isso não pare aqui, que você continue, que você faça uma especialização, quem sabe um mestrado, né? Se você tiver interesse, quem sabe um doutorado. Depois a gente pode até conversar sobre isso nos projetos futuros, né? Então é só isso, agradecer pela essa. Não vou tomar muito tempo porque eu falo demais e sempre quando eu estou numa banca eu estouro o tempo e eu me policiei para não mais acontecer isso. Então, obrigado, Eliana, obrigado, Adalberto. Opa, nós que agradecemos aí, Cláudio, pelas suas considerações, né?
sem dúvida muito pertinentes. O Cláudio sempre foi um grande incentivador aí da área da neurociência, por esse motivo, né, que está aí nesse dia de hoje na banca da Eliana. Então, muito obrigado, Cláudio. Acho que a Eliana também te considera bastante, depois ela vai falar um pouco sobre isso. E aí, dando seguimento, então, a gente vai passar a palavra agora, né, para o grande especialista aí da área, né, de TICs, de sistema de informação, tecnologias. É o cara aí dessa área, então, professor Nassim, fica à vontade aí também para fazer suas considerações e muito obrigado mais uma vez. Roberto, primeiro gostaria de agradecer ao convite para estar aqui presente. É sempre um prazer trabalhar junto com o professor Cláudio. O professor Cláudio disse que não conhece muito tecnologia, ele é um especialista em tecnologia aí. Ele conhece bastante também. Eu vou fazer alguns comentários sobre o artigo, mas antes eu gostaria de dar os parabéns para a Eliana, dizer que o artigo está muito bem escrito, muito bem formatado, muito rico o artigo. Agora, eu só vou fazer alguns questionamentos que podem ser também dúvidas minhas, ou pode até ser feito algum tipo de melhoria. Mas no artigo, talvez se explorasse um pouquinho no título ali a questão da neurociência ou a neuroeducação, seria interessante, no meu ver, né? Mas daí fica como uma proposta para vocês darem uma olhada. No resumo, eu também senti a falta do objetivo geral, que ele não está especificado ali no resumo. E depois, quando você fala em quadros digitais, quando você fala em quadro, lá no quadro 1, você cita que as ferramentas mais utilizadas é o fórum, tarefa, chat, URL e quiz. Eu queria saber, Eliana, se realmente essas ferramentas estavam descritas assim na fonte que você abordou, ou você colocou esses itens porque acha que são os mais acessados? Na fonte que eu peguei tinha mais itens. Só que eu peguei só esses aí, baseado nas experiências que eu tive ali no Unibab, nas aulas do AVA. Foi por isso? Ok. Então, só como sugestão, talvez colocar ali também o item arquivo, que é onde os alunos, os professores disponibilizam materiais e assim por diante. Ok? Bom, tirando isso, para mim, seu trabalho está perfeito. Muito bem escrito. Mas agora eu vou matar minha curiosidade, né? Vou fazer algumas perguntas aqui. Bom, a primeira pergunta é o seguinte. Você, como acadêmica, o que é que você achou sobre os desafios de aprendizagem na utilização das suas aulas? Principalmente nessa época de pandemia. Então, achei bem tenso. A princípio, eu tinha pensado em fazer uma pesquisa lá com os alunos do Unibab mesmo, para saber qual era a sua opinião, como é que estava o seu desenvolvimento no aprendizado, mas por causa da pandemia, meio que influenciar os resultados, daí não ia ficar uma coisa muito legal. E, tipo, tem muita gente reclamando do como está sendo essas aulas, que está muito cansativo, muita atividade, e eu fiquei até meio que surpreendida com o percentual que tinha ali de satisfação de outros cursos. E o maior desafio realmente é a tecnologia, é saber manusear, porque muita gente não sabe, às vezes abre a aula, vai lá ver o YouTube, fica nas redes sociais, então a pessoa meio que tem que administrar isso aí. Entendi. Muito obrigado. As minhas considerações eram poucas, eram essas. Novamente, elogio o seu trabalho, muito bem escrito, parabéns para o seu orientador, o Adalberto, e devolvo a palavra ao professor Adalberto. Beleza, Nassim. Obrigado aí também pelas suas ponderações e questionamentos aí para a Eliana, sem dúvida, né? São muito pertinentes. E aí, só reforçar aqui, então, Eliana, nesse momento, ó, estamos aí com 13 pessoas participando dessa tua apresentação,
13 possíveis colegas aqui que estão assistindo, além dos membros da banca, né? Então, isso é legal, isso é bacana, mesmo aqui já sendo 10 para as 10, né? O pessoal está firme e forte aí assistindo a tua apresentação. E nesse momento eu vou convidar aí o professor Cláudio, o professor Nassim, para a gente fazer uma videochamada e verificar alguns pontos aqui da apresentação e a gente já retorna aqui para dar continuidade e finalizar a sessão, ok, pessoal? Miga, arrasou! Obrigada. Perfeito, nunca errou. Luana, teu áudio tá fechado? Ai, que tanto. Parabéns, miga, arrasou. Obrigada, amiga. Muito bem. Estamos retornando aí para fazer a finalização da sessão. Então, também salientar aqui, né, antes de falar propriamente do veredito, né, também quero agradecer a professora Miriam, né,
por também oportunizar esse momento de orientação aqui, que é a minha primeira orientação na pedagogia. Então, isso é muito legal, porque é uma área que a gente para pensar, né? Um professor farmacêutico orientando na área da pedagogia, né? Então, soa um pouco estranho para quem escuta, mas a área, né, que a Eliana escolheu em fazer o tema dela, em desenvolver o tema dela, tem muito a ver do que a gente faz como pesquisa, né? Então, eu também quero brevemente aqui falar um pouco da Eliana, né, porque a Eliana, desde o primeiro momento que a gente teve um primeiro contato, né, foi na disciplina de metodologia científica, na pedagogia, e ela após as primeiras aulas, ela já me procurou, interessada em querer fazer pesquisa, em querer desenvolver pesquisa, e ela deu seguimento já desde a segunda fase, né, se eu não me engano, Eliana, nessas pesquisas, né, que vieram a ser desenvolvidas, né, dentro do nosso núcleo de pesquisa, do NES, e a Eliana teve uma participação muito importante, né, no núcleo. Ela chegou a ser monitora de metodologia científica pelo curso de pedagogia, né? Hoje ela já trabalha aí também fazendo revisões aí para muita gente. Então eu apostei muito nisso e sempre instigava ela, eu, o professor Cláudio, que também estava lá presente, a gente instigava ela nessa participação, e ela sempre foi muito dedicada. E, Eliana, eu costumo sempre dizer, né, para todos, assim, que o trabalho de conclusão de curso, o TCC, ele nada mais é do que o reflexo do que o aluno foi durante a graduação. Então, esse trabalho que você apresentou hoje, ele reflete muito do que você é, de toda a sua dedicação, de todo o seu comprometimento, principalmente com a área da educação, né, podemos dizer assim, com a área da neurociência. Então, eu não tenho dúvida, né, desse teu sucesso aí, muito em breve, como professora, né, como possível mestranda, doutoranda, e aí depois também trabalhando aí nas áreas aí de bacharelado e licenciatura, pela área da educação principalmente. Então, só queria deixar isso frisado aqui, antes de dar o veredito, certo? Então, assim, após aqui a nossa reunião, eu, o professor Nassim e o professor Cláudio, a gente, então, finaliza aqui essa sessão, né? Hoje, no dia 8/12 de 2020, né? Um ano bem atípico para todos nós. Então, mais precisamente, aí, às 21h57, 58 agora. Então, a gente acabou, em reunião, definindo que o seu trabalho, Helena, ele, então, foi considerado aprovado. Parabéns, palminhas aí para você. E aí eu deixo agora disponível esse tempo final para você, se quiser fazer alguma manifestação, fazer alguma ponderação, o tempo é seu. Então tá bom, muito obrigado por você aceitar ser meu orientador, né? Obrigada à banca também por aceitar participar. E eu achei que, tipo, ia ser pior. Tava esperando um monte de perguntas. Vai ser bem tranquilo, foi melhor do que eu imaginava. E é isso, muito obrigada a todos mesmo, de coração. Maravilha. Só quero agradecer esse momento, né? Dizer que a Eliana sempre foi parceira de escrita nossa lá no NEAS, né? E também é uma fase agora do meu doutorado, ela também andou me ajudando a escrever algumas coisas, então, parceira de escrita mesmo, né? Por isso que eu acho acho que ela deve tentar, sim, se ela quiser, um doutorado, né? Um mestrado primeiro, ver o que ela quer realmente, qual a área que ela quer seguir, né? Se é neurociência, tal, e a gente pode ir conversando, né? Quem sabe? Muito bem, isso aí, Cláudio, o senhor Nassim, Eliana. Então, agora, momento aí para dar uma relaxada, dar uma descansada.
ao pessoal que estava assistindo aí, os colegas da pedagogia, que também foram meus alunos, alunos do Nassim, alunos do Cláudio. Também fica uma boa noite a todos e sucesso aí para os demais também. Certo, gente? Mais uma vez, obrigado, boa noite a todos e bom descanso. Nos encontramos numa próxima. Falou, boa noite. Espero a gente tchau, encontrar. Saudade do Nassim aí também, cara. Pô. Isso aí. Saudade também, Cláudio. Quero encontrar vocês